Gente, eu estou agora precisando comunicar a vocês que estão aqui comigo. Eu estou tendo uma surpresa aqui com Base Filosofia. Essa live vai acontecer através do Zoom, tá? Convite do Base. Então, eu pedi para vocês, olha, eu estou no Instagram do Base Filosofia, só que vocês vão precisar migrar lá para o Instagram do Base Filosofia para participarem dessa live. Então, eu vou pedir para vocês, ó, tá na timeline aí, no meu feed, é só clicar em cima da foto do último post e vocês vão direto lá pro Instagram do Base. Eu vou colocar o nome aqui para vocês, ó. Ó, gente, anotei para vocês aí o nome, ó, o Instagram, Base Filosofia. Vão lá, Instagram do Base, que eu vou entrar com eles agora já na live. A gente está com uma surpresa aqui, eles fizeram um convite diferente para mim e aí a gente está começando a live aqui de um jeito diferente. Vai ser muito bom para vocês aqui com a gente. Mas eu vou deixar aqui vocês também. Ó, Mabel, eu anotei aqui o Instagram do Base Filosofia para vocês irem lá. Oi, Drica, tudo bem? Vai lá, Drica, no Instagram do Base Filosofia, que eu estou esperando vocês lá já, com um convite especial aqui do Base. Tivemos uma mudança aqui de última hora e a gente vai ter uma transmissão diretamente do Instagram deles lá. Então entra aí, @Base Filosofia, tá bom? Estou esperando vocês. A gente vai falar sobre ética e moral. Tem uma diferença entre uma coisa e outra que é muito importante a gente perceber aí no nosso dia a dia, para a gente usar com a família, no trabalho, com as nossas relações, e isso está sempre, como eu posso dizer, melhorando a gente, levando a gente para cima. Quando a gente abre a nossa mente, a gente percebe a informação, como ela é importante. Vai lá, gente, vai começar, direto do Instagram do Base Filosofia. Olá, boa noite. Muito bem-vindos ao Base. Alguns de vocês já me conhecem. Eu sou a Marli, uma das sócias fundadoras, e nós temos hoje aqui muito prazer em receber a Priscila Machado, que eu conheço há muitos anos já, né, Priscila? Seja muito bem-vinda. E Obrigada. Boa noite. Boa noite. E vamos falar aqui de ética e moral com ela, que é coach. Não é um assunto que a gente possa dizer que não é importante, é importantíssimo, faz parte da nossa vida, faz parte das nossas preocupações profissionais, pessoais. É um assunto com o qual a filosofia lida há muito tempo, mas o nosso interesse, quem nos acompanha, quem conhece o perfil do Base, sabe que o maior interesse do Base é fazer o quê? É aproximar assuntos que parecem acadêmicos, que parecem difíceis, que parecem abstratos, como ética, moral. A ética é uma discussão tão antiga em filosofia, né? Tem quase 30 séculos. Aproximar da vida de todo dia. Então, de onde o nosso interesse de conversar com a Priscila. Daqui a pouco nós vamos fazer um anúncio e por enquanto a gente vai dar uma enrolada aqui
porque a Priscila vai trazer, né, o pessoal dela para nos assistir aqui pelo Instagram do Base. Então, enquanto isso, a gente vai batendo papo, esperando o seu pessoal, Priscila. Bom, Marli, boa noite, gente. Obrigada aqui por esse momento que para mim é sempre grandioso estar com você, você sabe disso. E eu estou avisando aqui o pessoal na minha live também, que a gente está fazendo esse encontro aqui através do Instagram do Base Filosofia. Então, gente, vai lá, que a gente já está aqui no Instagram do Base Filosofia, tá bom? Quem tiver alguma dúvida aí, é só ir no feed aí na minha timeline e clicar em cima do último post, que vocês vão direto lá para o Instagram do Base. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento aqui com você, Marli, falando sobre ética e moral, que é simplesmente falar disso com você, né, sabendo do teu, enfim, do seu know-how todo, porque eu acho que dispensa apresentações para quem já te conhece, para quem está no meu Instagram também, algumas pessoas já te conhecem, porque às vezes eu coloco algumas informações também do Base lá. Então, eu acredito que a gente vai ter um bate-papo aqui muito, muito descontraído, cá entre nós. Sim, teremos. Nada acadêmico, nada chato, porque senão não adianta, né? Fazer o que nós chamamos de metadiscurso, quer dizer, falar para nós mesmos, não adianta. Tem que falar de modo a que o maior número possível de pessoas entenda que a filosofia faz parte da nossa vida de todos os dias, né? E que você que é coach, que lida com essa abordagem mais profissional, é um baita diferencial, porque se você não tem embasamento teórico, não fica em pé durante muito tempo não, né? Não tem jeito. Realmente, toda essa minha busca, que inclusive a gente acaba se encontrando para falar desses temas que acontecem no nosso dia a dia, de forma que a gente se questiona. Então, eu acho que o princípio de tudo que eu sempre busco, que é abrir a nossa mente e buscar conhecimento de onde ele vem realmente, não da sua criação última, né, com as últimas decisões, mas buscar o conhecimento nas suas origens. Eu acredito isso que é muito necessário. E hoje a ética e a moral, eu me deparo com essas questões todos os dias. E em todos os nossos encontros, as poucas vezes que a gente consegue parar para falar disso, a gente vê que ainda é preciso falar mais para talvez as pessoas terem a consciência, né, do quanto isso é importante, né, Marli? Ah, mas é. E para separar bem as coisas, né? Isso é um chavão em filosofia. Você já deve ter ouvido isso da minha boca não sei quantas vezes. Vamos separar as coisas. É preciso separar as coisas. Aliás, isso também é bastante útil na nossa vida pessoal, né? De vez em quando o pau come, quando a gente diz, não, temos que separar as coisas. A pessoa na sua frente sempre dá uma parada, entendeu? Sempre ajuda. Mas é preciso separar o que é ética e moral, porque existe uma grande confusão. E antes da gente entrar nesse tema, Marli, eu vou só falar aqui de novo com esse pessoal. Fala aí com o seu pessoal, fala. Gente, a gente teve algumas mudanças e essa live está sendo transmitida diretamente do Instagram do Base Filosofia. Então, coloca aí, @Base Filosofia, que a gente está aqui, ó, com Base Filosofia nessa live e a gente está falando sobre ética e moral num papo muito agradável. Então, vai lá para o Instagram do Base Filosofia que eu estou esperando vocês, viu? Vamos lá, Marli. Daqui a pouquinho a gente faz o anúncio. Mas antes de mais nada, tem que separar mesmo. Temos que nos perguntar o que é ética, o que é moral, onde termina uma, onde começa a outra, por que tanta gente faz uma salada com isso, inclusive quando convém, né? Sobretudo quando convém. Aliás, esse convém é muito individualista, né? E aí a ética, ela fica questionável. Estou colocando aqui o Base Filosofia para o pessoal irem base, vamos lá, olha, ok, o pessoal tá anotadinho aqui, ó, Base, olha, bastante gente entrando aqui, ó, entra lá, espero vocês, no Base Filosofia, tá bom? Marli. Oi. Eu tenho umas
sempre Fala. tenho anotações, né? Eu sempre, quem está acostumado a assistir as minhas lives sempre sabe que eu estou sempre aqui munida de papel, caneta, computador, e eu tenho aqui umas questões que são importantes para mim não deixar como eu posso dizer, de buscar esse conhecimento de você que tem tanto para dividir com a gente. Então, eu acho que a gente pode começar, se você me permite, Claro que já permito. eu sei que a gente tem essa questão da moral como invenção cristã, né? Então as pessoas têm algumas dúvidas quando a gente vai falar de moral. Então, como você pode posicionar isso para a gente? Antes de mais nada, o que eu gostaria de fazer é até devolver a pergunta, ou seja, vamos sim falar por que a moral é uma invenção cristã, por que se diz isso, se afirma isso. Mas vamos tentar começar do começo, ou seja, separar e diferenciar o que é ética do que é moral. Quando o seu pessoal já estiver migrado, se você está controlando isso, você me avisa para eu fazer o anúncio, tá bom? Que eu estou louca para fazer o anúncio. A maior parte já migrou já. É? Então Estou tá. esperando vocês aqui no Não, Instagram daqui a do Bate pouco. Daqui Filosofia, a viu, pouco a gente? gente faz o anúncio. E aí eu me desculpo com todo mundo pela mudança. Então, veja, o título do nosso bate-papo, deste Cá Entre Nós, é justamente esse, é ética e moral, afinal, qual é a diferença? Né? Então, o que eu diria é que, quer dizer, da ótica da filosofia, né, o conceito de ética vem muito antes do conceito de moral e ele tem um peso muito maior, ele é muito mais determinante. Né? Ética não é, você sabe como eu costumo dizer nas aulas, de uma maneira mais informal, eu sempre digo, ética é aquilo que vem de dentro para fora. Moral é aquilo que vem de fora para dentro. A moral é um estatuto, a moral é um código de conduta, não passa disso. Ela muda em função do meio, da época, de algumas condições, mas porque ela vem do exterior para o interior, porque ela é um código de conduta que nos é imposto, seja ele qual for, e há vários códigos de conduta, não tem só a moral religiosa, a origem dela é religiosa, mas nós temos vários códigos morais. Né? A moral nada mais é do que um código de comportamento. Enquanto que a ética é o quê? É um conjunto de valores. Então vem de dentro da pessoa. É aquilo que nós nos impomos, é aquilo que você não consegue fazer diferente. Mas não é um conjunto de valores ou de princípios que seja particular. Esse é o ponto, Priscila. Não é assim, eu acho que. Não é achar, não passa por aí. Não é particular, não é específico. É uma reflexão argumentada com vistas ao bem agir. Essa é a nuance. Porque a moral nos impõe como agir, ou quer impor. Como agir. Quem tem ética não precisa de moral. Se você tem um conjunto de valores, cada um de nós tem seus valores, concorda? Se você tem um conjunto de valores e você faz uma reflexão argumentada, racional, em cima disso, com vistas ao bem agir, claro, esse é o ponto. Aí você não precisa de um estatuto externo que diga para você como agir. Vamos pensar num edifício, por exemplo. Eu moro num edifício, tá certo? É um prédio pequeno, tem 14 andares. Imagina se eu começar a andar de salto alto dentro de casa. Eu moro no terceiro andar. Os vizinhos do segundo andar vão ouvir o barulho do meu toque, toque, toque? Claro que não. Eu não preciso de um estatuto, claro que não está no estatuto do prédio isso, mas eu não preciso de um estatuto, eu não preciso de uma reunião de condomínio para me dizer que não é assim que se convive em sociedade. Você entra pela porta e tira os sapatos
que façam barulho, você não sai por aí incomodando as pessoas. Então eu não preciso de um código externo, Priscila. Porque eu, pela minha educação, pela minha maneira de ser, claro que é um conjunto, eu detesto incomodar os outros. Como é que eu vou sair por aí falando alto, andando de salto alto? Não sei se está clara nessa primeira diferença. Eu acho que vai ficar mais claro quando eu fizer a segunda pergunta para você. E fazendo uma pausa aqui, olha, a Neidinha entrou aqui. Neidinha, a gente está no Instagram do Base Filosofia, Neidinha. Eu vou deixar aqui o arroba para você entrar lá, ó, que essa live está sendo transmitida pelo Instituto Base Filosofia. Base. Ó, entra no Instagram do Base, que a gente está com essa live através do Instagram do Base Filosofia. Vai ser um prazer ter você lá, Neidinha, esperando vocês, viu? E, gente, essa mudança, ela se deu por conta de algumas mudanças que o Base fez, e agora eu vou ficar aqui só através do Instituto Base Filosofia. Espero vocês aqui, tá bom? Até já. Eu vou dar uma encerradinha aqui, para a gente poder ficar tranquilo aqui na nossa live, tá bom? Vou deixar compartilhado. Eu faço o anúncio só completando essa primeira reflexão. Quando eu digo que... Termina aí, que eu espero. Só deixar esse recadinho postado aqui, porque eles estão entrando aqui. Vou deixar aqui @Base Filosofia, porque espero vocês lá. Prontinho, já foi. Vamos lá. Então, veja, voltando e só finalizando essa primeira reflexão, quando eu digo que a ética é um conjunto de valores, isso é bastante corrente. A ética é um conjunto de valores, moral é um código de conduta, é um conjunto de normas, né, de comportamento. Mas eu acrescentei, para quem está chegando agora, que é um conjunto de valores ou de princípios que não é particular, mas sim uma reflexão argumentada, né? Acho que foi essa palavra que eu usei. Qual é o objetivo dessa reflexão? É justamente se interrogar sobre os valores morais e sobre os princípios morais que devem orientar as nossas ações. Porque, veja, se você tem comandos externos, ou seja, uma moral, se você tem códigos de conduta que nos são impostos porque nós vivemos em sociedade. Faz isso, não faz aquilo. Qual é a função de qualquer pessoa razoável? É se interrogar sobre esses mandamentos. E isso você faz a partir dos seus próprios valores, porque, evidentemente, existe um limite. Tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Até onde eu posso aceitar certas normas e até onde, quando é de dentro para fora, eu posso não aceitar certas normas, posto que eu vivo em sociedade. Posso questionar como a gente fala um pouco de valores culturais, a gente fala de cultura, o meio em que a gente vive, de onde nós começamos a nossa história de vida e essas experiências que nós compartilhamos, às vezes se tornam referências, né, Marli? E aí chega um determinado momento que se a gente sai desse meio e se mistura um outro meio, a gente pode perceber essa diferença. E quando a gente percebe essa diferença, não exatamente a gente está falando de choque cultural, a gente está falando realmente de moral, está muito mais ligada a uma referência cultural, comportamental, do que os valores em si, é isso? Mais ou menos, veja, é isso com uma pequena nuance. Os valores em si, os valores são o que cada pessoa tem. Não é? Por mais que você vive inserido numa cultura, e todo mundo vive inserido numa cultura, né? Ninguém vive fora disso em sociedade, cada um de nós tem um conjunto de valores. A questão é até onde o que vem de fora perturba, incomoda, avilta esses valores. Tá? E cada um de nós teve, você falou em origem, uma educação.
tá certo? Cada um de nós teve um primeiro grande conjunto de valores que nos foi transmitido na nossa casa, de alguma maneira. Ora, aí você já tem vários elementos, né, que se contrapõem. Ora, até onde isso incomoda? Vamos dar um exemplo. Nós vivemos num país onde a lei de Gerson, essa coisa de sempre querer levar vantagem em tudo, é um grande problema para mim, por causa da educação que eu recebi e por causa da maneira como eu funciono, dos tais valores, dessa tal reflexão argumentada. Isso para mim é perfeitamente inaceitável, me incomoda muito, muito. Então, é isso que eu estou dizendo entre o ponto de cisão entre o que vem de dentro para fora e de fora para dentro. Agora, transportando para o que você trouxe para a conversa, que é o ambiente cultural, o ambiente moral, por que que nós dizemos, e voltando ao início da nossa fala, por que que nós dizemos que você trouxe isso, que a moral é uma invenção cristã? Eu ouvi essa frase a primeira vez da grande Marilena Chauí. E eu era muito menina, faz tempo. E eu perguntei para mim mesma, mas do que é que ela está falando? Por que que ela está dizendo isso? E eu levei muito tempo para entender, quer dizer, muito não, mas eu levei um tempo para entender por que que ela tinha razão. Então, e não é ela que estava dizendo isso, não sou eu que estou dizendo, né? Nós filósofos, quando dizemos alguma coisa, temos que demonstrar que isso é assim. Prova não tem, a prova pertence à ciência. A demonstração, nos ensinou Aristóteles, pertence a todas as ciências humanas, digamos assim, mas nomeadamente a filosofia. Uma demonstração logicamente necessária. Ou você demonstra o que você está dizendo, ou então, por favor, nem abra a sua boca, né, se você for filósofo. Nem começa, fica quieto, não fala bobagem. Então, por que que nós dizemos isso? Porque tem lá aqueles mandamentos, né? Para quem é cristão, tem lá os 10 mandamentos, não tem? Então, no 9º mandamento, tem aquela história de não desejarás a mulher do próximo, não é? É um mandamento que nos foi ensinado culturalmente, para quem vive em sociedades cristãs, com mandamento contra o adultério. Ora, o mandamento inteiro, eu me dei o trabalho de escrever aqui, porque eu não sou assim a pessoa mais que conhece essas coisas de cor. Eu vou ler para vocês. Não cobiçarás a casa do teu próximo, vírgula, não desejarás sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Isso está em Êxodo, etc. Muito que bem. Nós temos aí 2 verbos, cobiçarás e desejarás. Ora, o mandamento judaico é esse extenso, não é segredo para ninguém, né, que isso vem das tábuas de Moisés, aquele mito de fundação judaica. Ora, no mito cristão, o que aconteceu? Retirou-se uma parte dessa frase. A parte do não cobiçarás foi cortada. E ficou o quê? Não desejarás a mulher do próximo. Mas e o jumento? E a serva? E o não sei o quê? E a casa? Ah, não era o que eles queriam. Não servia aos objetivos do mandamento. Então, um mandamento que originalmente, no mito judaico, era contra a cobiça, e agora está na moda se falar do mandamento inteiro, porque isso já tem muita gente que percebe que tem alguma coisa errada, no mito judaico, a coisa era desse tamanho. No mito cristão, ficou assim. E o que ficou assim funda a moral cristã, porque no momento em que você, eis a origem, Priscila, no momento em que você diz, não desejarás a mulher do próximo, você tira a cobiça de cena e você entra com a luxúria, com o desejo sexual. É neste momento que se funda a moral cristã. Então não tem moral, não existe moral antes do monoteísmo cristão. Povos como os gregos não têm o conceito de moral. Tem o quê? Ética. Isso é que eu digo. Quem tem ética não precisa de moral.
É muito interessante ver por esse ponto. Eu, particularmente, estou aprendendo muita coisa falando sobre ética e moral com você, desde que a gente começou a trazer esse tema como aceitação para a gente bater esse papo aqui. E é realmente uma surpresa pensar que tantas informações que nós temos hoje são abreviações das que foram criadas realmente na sua complexidade e realmente de forma completa, e hoje a gente tem essas pequenas escolhas e colocadas de uma forma que seja assim, para esse melhor momento, que assim seja compreendido, né? E aí a gente passa, eu acho que a gente acaba até frisando mais naquilo, é igual falar assim, não, pensa no elefante branco, aí pá, vem o elefante branco na cabeça, aquela forma que a gente sempre traz para as pessoas pensarem, que é naquilo que as pessoas colocam sempre para a gente não fazer ou não pensar, exatamente naquilo que a gente pensa. Então, não pecarás, fica todo mundo querendo comer a maçã do pecado, né? Se a gente parar para pensar, numa forma prática de se pensar, acaba que leva a gente para esse caminho, parece, né, Marli? Você tem razão, porque se a gente diz, por exemplo, em educação infantil, ou em ensino de idiomas, que é uma coisa simples, muito simples, todo mundo entende isso. Você nunca deve dizer a um aluno, o aluno erra, ou uma criança erra. Não se deve dizer, não é assim que se... Ou não é, sei lá, uma criança diz, por exemplo, dá isso para mim fazer. Você não diz à criança, não é para mim fazer, é para eu fazer. É a maçã que você acaba de citar. Nunca diga a fórmula errada, nem para o seu aluno, nem para o seu filho, seu neto, seu sobrinho, seja lá quem for. Qualquer erro não deve ser repetido. Você dá simplesmente a chave certa. Você vira e diz, não, para eu fazer. Acabou. Agora, mostrou a maçã, um abraço. Todo mundo quer a maçã. E tudo isso, todo esse meio onde a gente é construído, toda essa educação que a gente recebe, isso está dentro da nossa moral, né, Marli, então? Isso está dentro da nossa moral, mas tem, por exemplo, tem um ponto de virada para quem conhece e para quem para pensar, para quem estuda um pouquinho de filosofia, chamado imperativo categórico, Kant, tá? É muito simples de entender e muito prático na nossa vida. É um exemplo para mim do que vem a ser um conjunto de valores, uma reflexão argumentada, ou seja, uma ética. O que o Kant nos diz? Vale dizer que o Kant era cristão, tá? Mas ele não era idiota. O que ele nos diz? Que se uma pessoa... Você é minha aluna, você sabe que eu dou aula assim. Se uma pessoa está passando por um lago, e é o exemplo dele, e ele vê uma pessoa no lago se afogando, ela vê a pessoa, vê alguém lá no lago se afogando, dependendo da pessoa, evidentemente, tá? Mesmo sem saber nadar, ou sem pensar se ela sabe nadar ou não sabe, se ela vai conseguir salvar ou não vai, a pessoa faz o quê? Ela pula na água para salvar o outro. O Kant chamou isso de imperativo categórico. Imperativo categórico é algo que se impõe a você, que é imperativo. E é categórico, porque não tem discussão. Você não consegue pensar duas vezes. Então, não é reflexo, é algo que realmente se impõe a você. É um imperativo. Isso é oriundo do quê? Da educação que nós recebemos? Pode até ser. Mas, antes de mais nada, é oriundo da sua ética. Você não vê uma pessoa quase morrendo sem pular na água para salvar. E existe também aquela questão que a gente às vezes coloca, é o seguinte, a gente tem numa família, sei lá, 3 filhos, 2, e um escolhe saltar para salvar e o outro pensa 2 vezes e às vezes hesita. Mas a criação foi a mesma. Exatamente. A moral, teoricamente, ela foi a mesma. Exatamente. Mas quando a gente começa a falar de ética, Marli, para a gente diferenciar uma coisa da outra. Eu não entendi sua pergunta, querida, cortou. Vamos lá, quando você diz alguém vai, quando a gente está vendo alguém se afogar, instintivamente a nossa primeira atitude é se julgar. Claro.
às vezes a gente não tem tempo de lembrar, ainda mais quando é um pai ou uma mãe vendo um filho nessa situação, e não tem nem tempo de pensar se sabe nadar ou não, a pessoa por instinto ela se joga. Agora, quando a gente leva isso para, às vezes, numa família, duas pessoas foram criadas com a mesma moral, e agem mas diferentemente. E o outro não. Sim. E aí eu quero trazer essa divisão de comportamento para trazer para a gente falar agora da ética. Sim. Como eu diferencio para a ética da moral em um momento e outro. Depois eu sei que a gente vai falar mais à frente de algumas questões que vão deixar isso claro, mas assim, nesse momento aproveitando o gancho, né? Como a gente diferencia a moral nesse comportamento da ética? A moral diz que você deve uma determinada moral corrente, a moral mais comum na sociedade em que nós vivemos, aqui no Brasil, que é um país tão católico, tão do jeito que a moral vigente vai dizer o quê? Que você deve amar o próximo como a si mesmo. E, portanto, você deve salvá-lo. Tá, me engana que eu gosto. Tá bom, a gente sabe como é que é. Moral é você obedecer aos preceitos que lhe são ditados por sua família, por sua religião, por sua sociedade, são códigos aceitáveis. Foi isso que eu disse lá no começo. Aceitável até onde? Um dos irmãos não pula na água, o outro pula. Um dos filhos de uma família. Porque este outro que pula tem uma ética que impõe a ele fazer o bem acima de tudo. Não tem moral nessa história que faça alguém pular na água. Isso é papo furado. O que faz alguém pular na água, o que faz alguém ajudar o outro, não é porque ele é bom, é porque ele é ético. E o que não pula não é porque ele é mau, é porque ele não é porque a ética dele não impõe isso a ele. E no momento em que cruza com a moral que foi ensinada a ele, prevalece a ética dele. Eu me jogar na água? Tô fora. Agora, o que não para pensar, porque tem uma ética que impõe a ele ajudar de maneira incondicional alguém que está morrendo, porque aquilo é um imperativo categórico, ele tem essa ética. Então, não tem nada a ver com moral. Agora, vamos pensar, você me fez pensar numa coisa. Você sabe, o primeiro livro, a primeira obra que trata disso na história do planeta, chama-se Ética a Nicômaco, e foi escrita por Aristóteles. Nicômaco era filho do Aristóteles. Ora, o que ele diz? Que ele escreve ali um certo conjunto de conselhos, de preceitos, tá certo? Sempre frisando que a ética é aquilo que deve ser pautado pelo bem, e que o bem é aquilo a que se tende em todas as circunstâncias. E aí nós voltamos ao que eu disse há alguns minutos. Os povos antigos que não conheceram a moral cristã, nem por isso andavam na rua matando todo mundo à marretada. Por que o Aristóteles diz o bem é aquilo a que se tende em todas as circunstâncias? Porque este é o conceito primeiro daquela sociedade grega. Ele pressupunha que o bem é aquilo... Então, a maior obra de ética da história do Ocidente foi escrita há quase 30 séculos. Não tinha moral cristã. E aí, nós que somos filósofos, eu já te deixo fazer sua pergunta já. Você sabe da minha obsessão com etimologia. Que é? Eu tenho 1000 perguntas aqui para você, só para você saber. Pode saber. Aquela história da etimologia, que eu sempre digo que nós filósofos somos como arqueólogos. Os arqueólogos da palavra e do conceito, não é? Nós temos que andar pela vida fora com um pincelzinho invisível na mão, varrendo a poeira das más traduções, bem intencionadas ou não, e procurando das adaptações,
do passar do tempo, de como um conceito foi se modificando. Nossa obrigação de filósofo é dar a fonte. Ou dar a fonte, ou de novo, por favor, nem abra a boca. Por quê? Porque nós temos que mostrar onde nasceu o conceito. Quando é que uma determinada palavra foi forjada pela primeira vez, ou seja, quando ela foi forjada. É lá que mora o conceito. A palavra ética vem, evidentemente, do grego. Em grego, nós temos duas palavras muito parecidas, mas que não são uma só, e que dão origem a uma grande confusão. Tem gente que acha que é uma coisa só. Uma é ethos, a outra é ethos. Em grego, escreve inclusive diferente, uma com TH, a outra não sei o quê. Uma significa o quê? Hábitos, costumes. É o que vai dar moral lá na frente com outra conotação. E a outra, o ethos, é a que vai dar o nosso sentido de ética. É sobre isso que escreve o Aristóteles. E essa significa o quê? A morada. Olha onde eu estou pondo a mão. Aqui, ó. O primeiro sentido de ética é residência, é morada e é, ao mesmo tempo, caráter. As pessoas ficam falando tanto de eu interior, blá, 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 yoga, não sei o quê. Papo furado. Vai, por favor, na origem das coisas, olha no espelho. É mais rápido e mais barato. Tá aqui, ó, é a sua morada. O seu ethos é o seu bendito eu interior. Por isso que eu digo é o que vem de dentro para fora. É disso que o Aristóteles está falando. Então, a gente pode compreender, só para, eu tenho uma pergunta para dar sequência para você, mas antes eu quero só fazer esse resumo, que bem assim, de maneira simplista, para quem está chegando agora, de repente, compreender a diferença entre ética e moral. Sim. Quando eu falo de moral e quando eu falo de ética, essa compreensão simplista para quem está chegando agora, resumindo os dois, Marli, para eu dar sequência aqui, porque eu tenho muita coisa para você ainda. Você quer que eu resume ou você resume? Eu quero você. Eu sei que a gente... né? Vocês abusam de professor, né? Gente, vocês não sabem o que é uma hora com a Marli. Vocês não estão entendendo o que é uma hora com a Marli Pérez. Vocês não sabem o que é Paris com Marli Pérez. Vocês não têm... você não tinha que contar. Vocês sabem, mas vamos focar aqui. Foco. Então, olha só. Moral é um código de conduta, um código de comportamento, é um estatuto. E ética é um conjunto de valores, alguma coisa que vem de dentro para fora e que a pessoa transforma em código de conduta a partir de uma reflexão argumentada. Então, a pessoa tem valores, ela reflete a respeito, sedimenta isso num determinado conjunto de valores e aplica estes valores. Como é que ela aplica? Isso se chama comportamento. Ou seja, o meu comportamento é ditado pela minha ética, pelos meus valores, e não por uma moral que alguém decidiu que tinha que ser assim. Ok, eu acho que eu vou conseguir agora trazer talvez alguma clareza também dentro do que eu vou mostrar para vocês agora, com a condução da Marli em relação a isso, porque a ausência de ética do outro, a gente dói, né, Marli? Às vezes eu me deparo com questões no trabalho, eu não sei se eu já faltei com ética, com certeza já, porque eu sou uma mera mortal, né? Na minha vida, com certeza, eu cometi os meus pecados éticos, mas quando isso a gente vai, quando nós estamos nessa evolução e percebemos que a coisa, você tem como eu posso dizer, uma atitude e você fala, isso não foi legal. Eu acho que quando a gente tem ética, a gente se revê, a gente se questiona, a gente vai, nós podemos até virar para o outro e falar assim, olha, é a
me desculpe, eu acho que eu me equivoquei nessa questão, nessa situação. Aquilo incomoda a nossa cabeça, né? Parece que dá uma dor no estômago, você fala, não, eu preciso reorganizar, eu preciso ver isso. Ok. Quando isso, você percebe que, num trabalho, por exemplo, né? Quando você percebe que certas questões não incomodam aquela pessoa com quem você está trabalhando, chega um momento que você fica tão claro a falta de ética do outro, que você se questiona, por exemplo, gente, será que eu vou ensinar ética a alguém? Isso é possível, Marli? Ética não se ensina, mas você está falando de trabalho, eu sei que você é coach, o que se ensina é deontologia. Deontologia é a ética profissional. E como ensinar essa ética profissional quando nós percebemos que não há ética no outro? Ah, Comum no ato, no momento profissional, a gente se deparar com questões do tipo, eu tenho um acordo com você de trabalho, seja ele por escrito, de maneira formal, sim, escrito, contratual, ou seja ele verbal, né? Que sim. às vezes a gente ainda trabalha com o que eu chamo de o contrato Fio do do fio do bigode, bigode. é onde a nossa palavra ela tem o devido valor, né? Sim. Outro dia até fiz um post no meu Instagram falando sobre credibilidade. E isso sim, né? A gente trabalha com essa credibilidade até mesmo de forma verbal. E aí, de repente, no trabalho, naquele momento, você se pega sendo como eu posso dizer, traído pelas costas. Vamos colocar assim, porque você fez um acordo e a pessoa simplesmente nas suas costas vai lá e faz outra coisa. Aí, quando você se percebe, você vai conversar com essa pessoa olha para você com cara de paisagem, simplesmente como se, tá tudo bem, eu fiz isso, mas tá tudo bem. E aí você fala, não, mas espera aí, não foi esse o acordo? Eu pedi para não fazer e a pessoa faz. E aí você percebe aquela ausência total, aquele vão que, tipo assim, você pode procurar uma ética ali e você não encontra. E aí eu fico aqui sozinha nesse meu questionamento, profissionalmente, quando a gente vai trabalhar com alguém dessa forma, é possível, Marli, ensinar ética a alguém? A gente desiste, né, às vezes, de certas Olha, trabalhos, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir seguir em frente com aquele profissional. sim. Veja, quem sou eu para dizer que sim ou que não, que o ser humano não é capaz de ser modificado. Se eu dissesse que não de maneira absoluta, eu não seria uma educadora. Né? A função da educação com I maiúscula é justamente essa, não é? É você melhorar o outro. Uma pessoa culta, talvez seja politicamente incorreto o que eu vou dizer, mas você sabe que eu não ligo muito para isso. Uma pessoa culta é uma pessoa melhor. Não estou nem aí, é politicamente correto. Uma pessoa culta é uma pessoa melhor, porque ela consegue trabalhar internamente as coisas. Às vezes, nós falamos de deontologia. Deontologia chama-se de ética profissional, mas na verdade não é ética profissional, é uma moral profissional. Deontologia é um código de conduta de cada profissão. Em geral está ligado inclusive aos sindicatos, associações, não sei o quê, até onde você pode ir, né? Mas não é essa a sua pergunta. A sua pergunta é da falta de ética do ser humano. Muitas vezes, se você chama a atenção de alguém para uma coisa que ela fez de errado e que ela não notou, ela pode até melhorar. Claro, muitas vezes a gente não nota. Como você disse, nós somos humanos, a gente erra, todos nós erramos tanto o tempo todo. Né? Então, uma coisa é o código de conduta da profissão, até onde um coach pode ir, até onde um filósofo pode ir, até onde um dentista pode ir, etc, etc. Né? Outra coisa é o comportamento ético de cada um. E eu comentei isso lá no início. Nós vivemos num país que dá vergonha, né? Dá vergonha. Porque é muito fácil falar do governo, do não sei o quê, do Papai Noel, se a população prima pela falta de ética. Se eu fosse mal educada, eu diria que é falta de vergonha na cara. Como eu sou bem educada, digo que é falta de ética. Então, vamos dar um exemplo. Um exemplo sempre é mais fácil. O copiar-colar da internet. Não é?
nem sempre se pega o copiar-colar. Eu que sou professora sei disso. Claro que a gente passa o olho e sabe que não foi a pessoa que escreveu. Mas e se o outro não é professor? E se o outro não tem este olhar treinado para isso? O copiar-colar da internet é o exemplo da falta de ética. Porque isso não está em nenhum código profissional, ou seja, não é uma questão de deontologia, isso não diz respeito à moral, né? Não passa por aí, isso diz respeito à cara de pau das pessoas. Um outro exemplo, que não chegou aqui no Brasil, não sei porquê essa notícia, mas é muito recente, tem uns 10 dias ou 15 dias no máximo, um laboratório inglês extremamente conhecido escondeu, ouve bem o que eu vou te dizer, ouve bem o número, 29 milhões de doses de vacina AstraZeneca numa filial. Não escondeu na Inglaterra, escondeu num entreposto, uma filial na Itália. E a polícia italiana descobriu. Foi um barraco. Teve cúpula da União Europeia, extraordinária, evidentemente, no dia seguinte. 29 milhões de doses. Absurdo, gente. Tá? Então, como é que um presidente de empresa, como é que um primeiro-ministro, descabelado ou não, permite que isso aconteça? Isso passa por onde? Passa pela bendita moral? Não, não passa. Passa pela ética, porque você recebe, e você que é coach, você recebe num ambiente profissional, porque muita gente participou de 29 milhões de doses de vacina escondida. Muita gente recebeu ordem e muita gente cumpriu a ordem. Então, você que trabalha com ambiente profissional, você sabe o quanto é duro você dizer não para certas ordens. E aí vai de cada um. Aí é ética. Bom, gente, parece simples, aqui, né? No relógio. Parece simples, mas a gente tem, eu assim, faria questionamentos maiores, dando outros exemplos, mas vou resumir aqui do meu jeito, tá, Marli, para ver se você assina embaixo ou não. Por favor. Quando a gente fala de moral, eu posso estar falando desse senso comum, onde nós fomos criados no meio de um todo, onde se todos aqui nesse grupo foram criados, construídos e desenvolvidos, por exemplo, acreditando que se tomar leite com manga antes de dormir vai fazer mal, essa cultura, esse hábito, essa moral, uma crença, você acaba pensando igual e achando que aquilo que você faz está certo por uma questão em conjunto com todo esse grupo. Mas você faz achando que está tudo bem, porque todo mundo faz, porque se todo mundo, de repente, na família briga e fala alto entre si, e grita entre si, e fala mal da resposta agressiva aos pais, ou destrata os mais velhos, ou fala com agressividade, sem o devido, com as palavras, como eu posso dizer, no tom respeitoso com os mais velhos dentro da família, obedecendo essa questão comportamental, entre família, você pode achar que quando você está numa outra família e todos são muito educados, que têm um respeito na forma de falar familiar com os mais velhos, por uma questão dessa cultura que foi construída nessa família de respeito, a gente está tratando de moral. E depois, quando eu vou pensar na ética, é aquilo que, de repente, alguém sabe que a partir do momento que faz e toma uma atitude que agride o outro, isso não é o que a gente costuma chamar de falta de educação, é realmente ausência de ética. E então, a gente tem, por escolha, a ética, por caráter, a ética, e, de repente, alguns hábitos, alguns costumes por causa da nossa orientação, da nossa construção, da nossa história, da nossa família, e que as duas coisas a gente percebe como a gente consegue separar uma coisa e outra. Né? Eu não sou agressiva, mal educada por causa da minha família, eu tenho um momento que eu tenho a minha escolha ética para fazer. Sim,
mais ou menos. Porque, não, é isso mesmo, porque veja, se nós pensarmos, sempre, você sabe que eu gosto de exemplo, se nós pensarmos em outros povos, em outras culturas, né, nós sabemos que suicídio, incesto, canibalismo, né, são valores universais. Chegou onde eu queria. Depende da sociedade onde a pessoa vive. Não é? E mesmo no tempo, na nossa sociedade, por exemplo, a gente fala da nossa porque é mais fácil para nós. O que era considerado imoral há 50 ou 60 anos, não é mais considerado imoral hoje. Algumas coisas permanecerão, outras não. Porque a sociedade mudou, porque os costumes mudaram. E aí tem de novo uma questão de palavra, né? Que tem que tomar um pouco de cuidado. A pessoa que mas não dá tempo da gente discutir isso aqui hoje. A pessoa que é imoral e a pessoa que é amoral. A pessoa que não tem moral. A pessoa que é imoral é a que contraria a moral vigente. E a pessoa amoral é a pessoa que não tem moral, que é destituída de moral. Nenhum de nós vai sair nu na rua, mesmo num dia de calor, mesmo num assomo de não sei o que eu prefiro nem classificar. Porque a nossa moral estabelece o nosso código, no caso é código civil, evidentemente, mas a nossa moral estabelece que não se faça isso. Até porque agride o outro, de várias maneiras. Uma pessoa amoral é capaz de fazer isso. E aí o que ela faz? Ela comete um ato imoral. Eu vou interromper um pouquinho aqui, porque tá chegando a hora, eu fico olhando ali aflita com o horário. Eu quero fazer o anúncio para o seu pessoal, que chegou, eu não ia fazer no começo, porque eu sei que tinha gente que não tinha entrado ainda. Eu peço desculpas a todos os seguidores, amigos e simpatizantes da Príscila pelo contratempo técnico de nós termos mudado. Ela ficou, quer dizer, nós não mudamos, ela que ficou sabendo na última hora. Por quê? Porque foi uma surpresa para ela. Na verdade, esse bate-papo que se chama Cá Entre Nós passa a ser um quadro do Base. Ele vai acontecer uma vez por mês com a Príscila, que é a mais nova aquisição do Base. Ela faz parte, a partir de hoje, da equipe Base. Seja muito bem-vinda. Gente, vocês não têm noção do que é isso. Vocês não fazem ideia do que é fazer parte do Instituto Base de Filosofia. Eu acho que para quem me conhece, quem está acompanhando aqui esse pequeno trabalho que eu tenho feito aqui nas lives, no meu Instagram, desde que eu comecei o Caminho do Conhecimento, eu venho sempre buscando ampliar a mente, trazer alguma coisa que preencha o que eu sinto falta aqui, e aqui eu acho que conhecimento sempre me alimentou. E aí, de repente, eu recebo uma notícia dessa, a pessoa fica até sem saber o que falar, porque eu tenho... quem assistiu a primeira live com a Marli que eu tenho no meu Instagram, vocês sabem que eu tenho grande respeito e admiração por tudo que ela vem construindo na carreira dela, no trabalho dela, e por a filosofia e a mitologia. A gente sabe que as duas andam juntas, mas eu comecei a minha relação com a filosofia através da primeira porta, né, que eu comecei a estudar os mitos, e foi nas mãos e orientações da Marli que eu comecei, e a minha paixão e minha entrega foi tão grande, e isso realmente começou a mudar o meu estilo de vida. E eu não sei nem o que falar, porque eu tô tão assim, chocada, porque o Base para mim está acima do meu, como eu posso dizer, eu tenho que subir muita escada ainda para chegar nesse, como eu posso dizer, nesse material tão rico que o Instituto tá construindo, Marli. E, mas gente, eu tô nessa piscina, estou muito feliz, obrigada, não sei nem o que falar, gente. Não agradeça, porque a ideia, você é muito bem-vinda mesmo, senão o convite não teria sido feito. A ideia é aproximar a filosofia da vida das pessoas, do trabalho das pessoas, da formação das pessoas. Você me perguntou, né,
comentou, que muita gente pergunta, né, o que eu faço para começar, né? Então, é bem o que você falou, quer dizer, quem começa, né, tem que começar dando os primeiros passos. Não é à toa que um curso do base chama-se Primeiros Passos, porque é muito mais simples do que parece. A gente é capaz de falar de vacina e de lei de Gerson da mesma maneira como fala do Aristóteles, né? Só precisa saber lidar as coisas com um vocabulário um pouco mais simples. E eu estou recebendo aqui uma pergunta que eu não quero deixar de responder, eu sei que está em cima da hora, mas assim, se alguém tiver perguntas ou ficar pensando em alguma coisa e que não deu tempo de perguntar, diz para o seu pessoal aí, Priscila, que basta escrever que eu respondo com o maior carinho e com a maior atenção. Mas tem uma pergunta aqui da Carol. Ela diz, a pergunta é muito inteligente, então eu não queria deixar de responder, eu não sei quem ela é, mas ela diz, o bem não é um valor moral? A pergunta é brilhante. Então veja, sim, Carol, o bem é um valor moral, claro que é. Eu imagino em que momento da minha fala você parou para pensar sobre isso. Claro que é um valor moral e deve ser mantido como valor moral. Só que o reparo que eu faria, e que a filosofia faz, é que o bem, ele é um valor ético antes de ser um valor moral. Porque se você não tem a noção, e a prova disso histórica é a obra do Aristóteles, falar do bem, enfim, uma série de obras dos filósofos gregos, muito antes de que essa noção de bem, né, desembarcasse na humanidade pela mão do mito monoteísta. Mas não importa, não importa se faz parte do mito religioso e faz parte da filosofia. O que importa é que o bem é sim um valor moral, mas ele é, antes de mais nada, e ele deve ser, um valor ético. Quando você tem a imposição, essa necessidade imperiosa de agir segundo o bem ou com vistas ao bem, você não precisa de uma ordem de fora para dentro que te obrigue a isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas se não respondi, você escreve amanhã e a gente vai trocando figurinha. Eu acho que, olha, tem 2 minutos. A gente precisa terminar esse bate-papo. Eu não sei se tem alguma diferença, mas as lives agora, elas estão durando mais de 1 hora. Eu não sei como estão durando mais de 1 hora. A gente pode ficar... Eu tenho que falar com o pessoal da agência, porque eu não sou assim muito versada. Eu já tenho lives de mais de 1 hora, Marli. Enquanto você verifica, eu vou fazer um comentário. Gente que está assistindo a gente aqui e vieram pelo meu Instagram, a partir do momento que eu avisei vocês que a gente estaria aqui, eu não tô vendo, eu estou nessa live pelo Zoom aqui, então eu não estou vendo se vocês estão fazendo comentários aqui, tá? Então eu vou depois procurar ter acesso a essa live com a Marli e vou colocá-la lá no meu Instagram e vou procurar me informar de vocês se vocês têm algum questionamento, algum comentário sobre essa live e vou voltar aqui para falar com vocês e a gente, de repente, se vocês quiserem uma extensão desse bate-papo, a gente volta depois. E vai para o YouTube, né, Priscila? Tá. Gente, tudo aqui para mim é novo, eu estou aqui super... O base para o YouTube. Então, Mas eu vou abrir uma garrafa de vinho para comemorar, pronto. Vinho sempre é bom. Olha, o pessoal da agência está me dizendo aqui que sim, atualizaram o tempo e a gente pode seguir mais um pouquinho sem problemas, né? Que maravilha. Eu vou até fazer um comentário. Você pode explicar o significado da folha, da coroa de louros? Eu estou com uma coroa de orquídeas aqui na minha cabeça. A coroa de louros é grega, querida, como tudo, ou quase tudo. Você está se sentindo vitoriosa, né? Eu tô, gente. Eu entrei no base, vocês não têm. Depois eu vou falar melhor disso no meu Instagram. Mas vocês não têm ideia do que significa. Quem assistiu à última live com a professora Maria Clara deve se lembrar, quem está aqui, que eu comentei que quando eu era, acho que foi na primeira série, como a gente fala assim no Rio,
e a minha professora Margarete me deu um livrinho do Fernando Pessoa, e por causa de cupim que deu na estante da minha casa, um dia eu cheguei da escola e minha mãe estava fazendo uma fogueira e meu livro estava lá. E eu chorei. E dali começou a minha relação com a escrita e com desde, na verdade, quando eu era criança, eu falo com o meu amigo virtual, a minha amizade virtual como eu posso dizer, essa coisa da cabeça, né? Que às vezes a criança cria um amiguinho imaginário, né? Sim. Então, a minha amizade imaginária, a minha companhia imaginária era escrita. Parecia que tinha uma pessoa conversando comigo quando eu pegava um papel e eu começava a escrever. Então, isso marcou a minha vida. E essa criança que viu o seu livro de Fernando Pessoa, eu fico emocionada quando eu falo, pegar fogo hoje, está sendo convidada para compor um time, um grupo de um instituto de filosofia, é um salto muito grandioso. Eu estou super agradecida, eu não tenho palavras. Você é muito bem-vinda. E eu só espero que os seus seguidores, amigos, tenham gostado desse papo, porque esse é o formato. Uma coisa, veja, é uma irresponsabilidade a gente dar um curso sem um excelente embasamento teórico. Aí não é bate-papo, aí não dá, né? É outra coisa. Por mais que possa ser simples, palatável, fluido, tá certo? Ninguém dá um curso, por exemplo, de primeiros passos com um vocabulário tão rebuscado que o pobre do aluno que está dando os primeiros passos desiste logo de dar o segundo. Também não é assim. Mas uma coisa é curso, uma palestra, outra coisa é um bate-papo. Outra coisa é uma conversa que mostra que há ligações íntimas entre conceitos muito rebuscados e coisinhas da nossa vida do dia a dia. Né? E isso eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer de maneira mais solta. Diga lá, o que você quer dizer? O que eu gosto de todos os estudos, de todos os momentos que eu estive com você, Marli, é que você sempre traz dentro da conversa, de tudo, a origem do que está sendo discutido, comentado, do que está, né, sendo, às vezes, em alguns casos, até debatidos, porque a gente percebe pessoas que encontram um ponto de vista e aí a gente vai buscando isso que você está colocando, que é saber onde essa informação nasceu e como, né, através de que acontecimento que essa informação foi dada. Então, aqui, para ficar claro para a gente, quem escorreu a ética pela primeira vez na história foi Aristóteles. E é importante que isso seja compreendido, não, Marli? Sim, é fundamental. É fundamental. Aristóteles tem uma importância tão grande que durante toda a Idade Média, veja, fala-se Idade Média, fala-se de ensino religioso, as primeiras universidades, né, na Europa foram todas religiosas, mas ainda assim ele era chamado simplesmente de o filósofo, pelos padres, o filósofo, até porque a base da doutrina cristã tem dois pezinhos, né? Um é Platão, o outro é Aristóteles. Não tem mais nada, só tem isso, a base teórica. Então, ele era simplesmente chamado, quem mandou traduzir Aristóteles foi Tomás de Aquino. Né? A escolástica não teria escrito a segunda linha sem Aristóteles. Então, ele era chamado de o filósofo. Eu sou suspeita, porque eu sou fã de carteirinha. Mas é importante a origem em qualquer âmbito. Não é porque foi o grande Aristóteles que escreveu. É porque você tem que voltar. Claro, se o grande Aristóteles escreveu, tem uma credibilidade teórica impressionante. Até porque o homem era biólogo, tá certo? A cabeça dele funcionava como a cabeça de um cientista. Mas não quer dizer que tudo que ele disse a gente tenha que acreditar simplesmente porque foi ele que disse. Até metade da Idade Média, já para o final, toda a meteorologia do mundo era aristotélica. Depois descobriu-se que havia coisas que estavam erradas. Então tem que se rever, porque a ciência progride. A noção de progresso pertence à ciência, não pertence à discussão lógica, à discussão arrazoada, o que nós chamamos de ciências humanas. Aí não tem progresso, tem outra coisa. Pode ter evolução, isso é outra discussão, mas não tem progresso. Ora, se o Aristóteles escreve, respondendo à menina que fez
essa pergunta tão inteligente. Se o Aristóteles fala de bem, né, de um limiar, de um umbral que separa o bem e o mal, e que é a isso que o filho dele tem que estar atento, isso tem que provocar em nós uma reflexão, como a pergunta dela. Então, será que a noção de bem é minha? Será que a noção de bem é um ganho moral? É uma coisa, uma aquisição moral importante? Ou não, eu posso jogar fora e dizer que cada um faz o que quer? Porque os seus próprios valores assim permitem. É óbvio que não, né? Senão, salve-se quem puder. Se cada um sair por aí fazendo o que lhe der na telha, não é? Qual é o pilar da democracia grega, para voltar para Aristóteles, para aquela época? É que o homem grego, sobretudo o ateniense, ele é livre para obedecer à lei. Essa é a liberdade maior. Você sabe disso, nós falamos disso outro dia em aula. Para obedecer à lei. Então, sim, tem que haver uma noção de bem que presida a ação da coletividade, porque senão os indivíduos, salve-se quem puder. Eu quero fazer eu posso dizer, acho que uma colocação, né, sobre o meu ponto de vista, porque a gente trabalha sempre fazendo questionamentos para fazer também vocês pensarem, tá, gente? É muito importante que a gente se coloque ao hábito de se questionar, porque tudo que nos é dado, tanto na criação, na educação, culturalmente, toda a informação que o mundo coloca para a gente, em alguns momentos a gente sabe que são avaliáveis, né? Vale a pena a gente estudar por que esse comportamento veio, por que esse hábito foi herdado, por que esse hábito existe, né? Tem uma história, às vezes, que as pessoas contam que de geração em geração as pessoas vão repetindo comportamentos, mas aí você pergunta, mas por que você faz isso? Ah, não sei, minha avó fazia. Mas ela fazia porque ela não tinha condições de fazer diferente, então ela fez daquele jeito para adaptar para a vida dela. Só que as pessoas vão adaptando porque acham que aquilo é um costume que tem que ser tradicional. E aí, quando a gente começa a abrir a mente, quando eu tenho questões éticas profissionais para lidar, eu coloco aquela pessoa nesse ponto de vista. Eu penso, bom, se eu for avaliar, dentro do que eu sei dessa pessoa, as questões morais, as questões éticas, se eu posso contribuir para que essa pessoa amplie a sua visão sobre isso, eu contribuo. Agora, não com aquela raiva de tipo, lá vai eu ter que, mais uma vez, parar para poder pegar alguém que está aqui e trazer. Não, eu acho que é isso que você falou, Marli. Se a gente se coloca nessa condição, é para isso que a gente está aqui. Então, nós tentamos, da nossa forma, estou falando por mim, né? Com uma colocação mais tranquila, com um pouco até de amor, um pouco de tato, mas se eu percebo que profissionalmente eu vou levar muito tempo para trabalhar aquela pessoa e aquilo vai atrasar o meu trabalho, a gente tende a realmente optar por um profissional que tenha essa mesma linha ética e compreensiva que a gente está trabalhando. Agora, quando nós somos contratados para trabalhar um grupo que precisa ter uma consciência ampla daquilo que se está buscando, aí nós vamos, porque aquelas pessoas estão se colocando à disposição disso. Não adianta eu querer trabalhar alguém que não está disponível a adquirir esse conhecimento, a abrir a sua mente, a compreender o porquê desses comportamentos morais e éticos, e se a pessoa quer se colocar, se questionar e fazer novas escolhas. Então, a gente percebe o profissional com quem a gente está optando trabalhar e se a gente vai se colocar também nesse contrato para a gente se colocar disponível a trabalhar com esse grupo. Então, eu queria colocar só esse fechamento, tá, Marli? Porque não é assim, eu vi que a pessoa não tem ética, eu não vou trabalhar com ela. Não é isso. Dependendo do momento que eu estiver, eu vou me colocar a trabalhar ou a contribuir para que aquela pessoa tenha uma chance de crescer. Eu costumo dizer que não é questão de modéstia, gente, é questão prática, tá? Eu sempre acredito que eu posso aprender até com quem me contrata para
fazer o meu trabalho de levar algum tipo de abordagem de conhecimento. A gente está sempre aprendendo com o outro. Então, eu desde já agradeço, assim, por todo esse momento que a gente está aqui nessa live, por todas as pessoas que contribuíram para que a minha ética, ela esteja cada dia tendo oportunidade de se melhorar e que eu possa também trazer isso para outras pessoas. E Marli, obrigada por me dar essa oportunidade de fazer esse fechamento aqui. Obrigada eu, por esse papo tão solto, tão gostoso, que ele seja o primeiro de muitos, né? E por isso que ele tem esse nome, Cá Entre Nós, né? Porque eu espero que esse nós seja cada vez mais amplo. E eu tenho que te dar agora o meu presente, já que você me deu esse presente, que eu te falei que eu vou ter que abrir uma garrafa de vinho agora e comemorar. Significa muito para mim, é realmente um troféu, é uma medalha, é um diploma, é muito rico. Eu preciso te dizer que hoje, gente, não é rasgação de seda, tá? Quem me conhece sabe que essa pessoa não sou eu. Mas eu realmente, eu preciso te dizer que quando alguém encosta em mim e fala, Priscila, por onde eu começo a conhecer um pouco mais sobre filosofia? Por onde, qual é o livro? Aonde eu começo a estudar? Que informação? Qual é o filme? Quando as pessoas encostam em mim e perguntam isso, Marli, graças a você. Eu te agradeço de todo o meu coração. É a função de um educador, fico muito feliz. Obrigada. Então, olha só, nós vamos fechar esse primeiro Cá Entre Nós com um grande abraço. Seja muito bem-vinda, eu falo também em nome da Juliana, tenho certeza disso. Talvez num próximo ela participe junto com a gente. E a vocês que não nos conheciam, sejam bem-vindos também, né, Priscila? Seu pessoal. Muito obrigada a quem ficou conosco. E tem o YouTube, tem o site, tem essa conta do Instagram. Vocês sabem que quem conhece, né, que tem muita coisa lá no blog do site que é gratuito, porque a minha ética de educadora foi a primeira coisa que nós criamos quando criamos o Base, Priscila, a Juliana e eu. Foi criar um blog, tinha tanta coisa gratuita que a gente queria enfiar que não cabia no blog, por isso que tem a revista, entendeu? Porque não ficava bem por blog 1, blog 2. Porque a nossa ética de educadoras determina que tem que compartilhar conhecimento. Não é para vender tudo o tempo todo. Tem que ter coisa gratuita, sim, para quem quiser parar para pensar um pouquinho. Não é nem aprender. Então, boa noite. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada. Tchau, Priscila. Tchau. Tchau. Eu adorei. Eu quero fazer mais uma? Já abriu aí, já vamos dar sequência. A gente fala sobre mitos agora. O que você acha?